Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, falamos sobre as propostas, o anteprojeto, que o ministro Moro oferece para o Congresso a respeito de justiça e de segurança pública. Vitor, desculpa, questão do tempo ter te cortado. Por que essa parte de condenação em segunda instância, isso envolvendo também, evidentemente, as questões que circundam o processo do ex-presidente Lula, por que você acha que esse é o ponto mais polêmico? Olha, ele é polêmico porque, ao mesmo tempo que você tem o princípio constitucional da efetividade da justiça, você tem a norma expressa dizendo que a pessoa só será considerada culpada após trânsito em julgado. É uma norma expressa, ela é clara. Mas um jurista alemão, o filósofo Robert Alexy, que foi aí, vamos dizer, a quem o Supremo recorreu para formar esse entendimento colegiado, que já é reiterado hoje, que, como o professor Rafael falou, ele pode mudar a qualquer minuto se aquela Câmara ali for alterada, se sair um ministro, entrar outro. Então, por isso vem o projeto do Moro, para assegurar, né, deixar aquilo bem seguro. Em lei, não se vai falar mais, mudou o entendimento do STF. É a lei e pronto. Michel, só para as pessoas entenderem, né? Na última semana houve o desfecho de um caso complicado. Aquele deputado paranaense, Carli Júnior, ele embriagado, as pessoas claramente atestam que ele bebeu muito na festa, ele vai e mata alguém no trânsito. E pelo fato de ter uma família abastada, político, deputado no estado do Paraná, ele leva para várias outras instâncias, se não me engano, agora ele foi condenado, né, mas para cumprir, não tinha tornozeleira eletrônica, ele está cumprindo uma medida que não é a da prisão de fato. O que você pensa desse processo que a gente está falando aqui, Michel? A questão é a seguinte, o errado não é a pessoa ter um bom advogado e conseguir tomar as medidas necessárias em prol da sua liberdade. Lembrando sempre, quem solta nunca vai ser o advogado, quem solta é o juiz. Mas que bom que determinadas pessoas têm condição de terem bons advogados que vão entrar com os recursos que entenderem pertinentes. O errado, infelizmente, é a grande parcela da população brasileira, é a grande parcela da população carcerária que não tem condição de contratar bons advogados. Esse que deve ser o ponto em discussão. E isso tem uma relação direta com a discussão sobre a prisão após julgamento de recurso, após em segunda instância. Eu, pessoalmente, sou radicalmente contra isso, não por achar melhor nem pior, mas sim por respeito à Constituição. A partir do momento que a Constituição diz que ninguém poderá ser considerado culpado antes da decisão definitiva, eu penso que você não pode obrigar alguém a cumprir pena sem que antes ela seja efetivamente tida como culpada. E a proposta do ministro Moro é uma proposta de mudança de lei, mas necessariamente essa lei tem que obedecer à Constituição. Eu penso que essa proposta está ferindo a Constituição nesse aspecto. E só para encerrar meu raciocínio, se vocês me permitem, claro. A questão envolvendo condenados por corrupção, que parece ser a grande bandeira do ministro Moro, e que bom que ele está preocupado em combater a corrupção, todos nós, obviamente, queremos combater a corrupção, mas a discussão sobre a prisão em segunda instância vai refletir principalmente na grande massa de condenados que nós temos no Brasil. Pessoas pobres, pessoas que não têm condições de contratar advogados, pessoas que cometem crimes, muitas vezes até pequenos, e por falta de uma atuação ativa, acabam presos. A Defensoria Pública faz um trabalho maravilhoso, eu sou um defensor ferrenho da Defensoria Pública, mas infelizmente ela não dá conta do volume de pessoas presas que precisam da assistência da Defensoria Pública. O próprio projeto do Moro, por isso que eu digo que ele não inova,
é porque no mesmo artigo em que ele diz que pode ter execução provisória da pena, ele abre a hipótese de, em situações excepcionais, o Tribunal Superior relaxar essa prisão e não aplicá-la. E aí a questão é, quem chega no Tribunal Superior? O nosso sistema penal ele é extremamente seletivo. E aí, para quem tem dinheiro, para quem tem acesso a bons advogados, continua não mudando nada. E continua não mudando muita coisa também para quem não tem, porque esses aí, na maioria das vezes, não recorrem aos tribunais superiores. A grande maioria dos presos que nós temos no sistema hoje são presos condenados na segunda instância, porque a Defensoria Pública, por falta de perna, por falta de gente mesmo, não tem condições de recorrer das decisões de segunda instância, salvo um caso ou outro mais expressivo. E aí um ponto importante é, vamos prender porque não vai mais discutir fato. Mas se nós temos um número expressivo de decisões dos tribunais superiores que anulam os julgamentos, uma pessoa que fica um dia preso sem ser culpado, esse dia não volta. Nós vimos recentemente agora o caso daquele menino no Rio de Janeiro que foi confundido, que passou um fim de semana ou 3 dias na prisão. Quem fica um fim de semana ou 3 dias na prisão não tem a vida de volta. Não é palpável, não é indenizável esses 3 dias, dependendo de onde o sujeito estiver. Então, eu acho que o Estado não pode assumir esse risco. O depoimento do pai desse menino na Veja da semana passada é emocionante. Vitor, por favor. Eu acredito que, como eu vinha dizendo, se a questão é principiológica, técnica, jurídica, a gente não pode levar em conta casos pontuais, como infelizmente aconteceu com esse rapaz. Nós temos que levar em conta o bojo todo. Como eu vinha dizendo, o Supremo Tribunal Federal levou em consideração o pensamento do filósofo Robert Alexis. O que ele prega? Que quando há um aparente conflito entre princípios, normas constitucionais que estão hierarquicamente equiparadas, eu preciso fazer o sopesamento disso, eu preciso observar como ponderar as duas normas. Ponderando-se é que o Supremo chegou nesse sentido. Olha, a norma diz que só é considerado culpado após trânsito em julgado. Mas também há o princípio da efetividade da justiça, também constitucional, também importante. Vitor, eu acho bacana quando a TV Horizonte é muito assistida na região metropolitana de Belo Horizonte, mas é massa quando vem mensagens de cidades do interior. O Flávio Mesquita, de Rio Vermelho, diz: boa noite, senhores. Caro Vitor, qual o real protagonismo do PSL no combate à criminalidade? O partido está de fato comprometido com o fim da impunidade, mesmo que isso signifique penalizar seus membros? O ministro Bebiano, por exemplo, ou o ministro Marcelo Álvaro Antônio, deve se afastar ou utilizar-se daquela máxima de que é apenas suspeito e não condenado? Eu acho que o princípio da presunção da inocência, até os meus caros colegas aqui vão concordar, é absoluto. Né? Não posso criminalizar uma pessoa que foi acusada e nem denunciada pelo Ministério Público foi ainda. Mas o combate à corrupção é uma grande bandeira, não só do PSL, como da sociedade civil organizada que elegeu Jair Bolsonaro com essa grande bandeira. Então é óbvio que vão cobrar, né? A régua para o PSL vai ser mais rígida, porque ele encampou esses ideais na campanha, né? Durante a campanha eleitoral, o grande mote foi o combate à corrupção, mais até do que o liberalismo econômico. Eu acho natural essa cobrança, né? Todos os partidos vão ter membros problemáticos uma vez ou outra, é uma coisa inerente à política, infelizmente acontece, mas é preciso tomar cuidado, separar o joio do trigo. Eu não posso levar em consideração acusações vazias e sumariamente condenar uma pessoa. Essas acusações que pairam, por exemplo, a partir de dados já concretos do Fabrício Queiroz, do senador Flávio Bolsonaro, o que você pensa, Vitor, disso? Eu acredito que tudo isso tem que ser apurado pelos órgãos competentes. E se for condenado, culpado, como o próprio Jair Bolsonaro falou, do próprio filho, né, com uma certa dureza por ser o próprio filho, ele falou, se for meu filho... Nem tanto, o garoto, estão pegando o garoto. Mas poxa, que o pai não chama o filho de garoto? Ele disse, ó, se for o meu filho for culpado, ele que pague e vai doer para mim como pai. Foi isso que o Jair Bolsonaro disse. Agora, qual que é o nome do... Flávio Mesquita, de Rio Vermelho. Flávio Mesquita, ele tem a minha palavra que, enquanto membro do PSL, eu estou comprometido com o combate à corrupção e fazer uma boa política. Agora, não tem procuração para falar em nome do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, porque cada cidadão responde pelos seus próprios atos. O próprio ministro Moro falou isso, né? Claro, quando perguntado a respeito desses assuntos, eles olham, a partir de agora o Ministério da Justiça não vai ser mais o defensor
do governo. Ele usa essa frase, né? Sim. O ministro de Justiça não vai ser defensor, tem que ser apurado. Ô, Vitor, deixa eu só Claro, polemizar Rafael, um por favor. pouquinho. Eu não vou fazer comentários aqui de questões políticas. Você é político, a gente precisa de política. Eu tenho arrepio quando alguém fala que tem ojeriza política, a gente precisa se envolver com política. Mas profissionalmente eu trabalho com direito penal, seja na advocacia, seja na academia. Então, eu só queria pegar uma fala sua quando você disse que o princípio da presunção de inocência é absoluto. Eu acho muito interessante essa comparação, porque você colocou o princípio da presunção de inocência para dizer que tem que ser apurado, que ele ainda é inocente e não pode, pelo menos no momento, perder o cargo. Agora, não pode perder o cargo, mas aí eu pergunto, prender pode? Porque prender, Aí já há uma na condenação. minha opinião, mas você diz que o princípio da presunção de inocência é absoluto, porque na minha opinião, e ao que me parece foi o que o Rafael disse, a liberdade é um bem muito maior do que um cargo público, do que uma função pública que está sujeita a exoneração a qualquer tempo. Então, se a pessoa não pode ser exonerada, e eu não estou falando nem que tem que ser, nem que não tem que ser, Certo. mas a pessoa não pode ser exonerada pela presunção de inocência, ela pode ser presa só para botar um pouquinho de lenha nessa Vitor, fogueira. Aí, de novo, eu vou pedir para que no próximo bloco a gente vai ter mais tempo ainda para poder discutir essas coisas. Ok. E acho que algumas outras pontuações, como o ministro Onyx Lorenzoni... A legítima defesa. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco. O intervalo é rapidinho, a gente volta com os nossos convidados. Até daqui a pouco.